A visão humana, a visão do homem de maneira geral, está firmada apenas nas coisas que perecem. Mas o homem aqui, este moço aqui, enquanto estava na visão simplesmente terrena, ele gastou tudo dissolutamente. Não teve equilíbrio na sua vida, não teve equilíbrio na sua caminhada, mas ele caiu em si e disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Está no versículo 18: irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele levantou-se, e de certa maneira se levantar é o primeiro passo em direção à restauração. Reconhecer que caiu, reconhecer que errou e buscar se levantar é o primeiro passo. No entanto, essa história não termina aqui. Por quê? Porque enquanto estava o filho lá sentindo a sua miséria, lá do outro lado havia um pai que estava esperando o seu filho para lhe dar uma nova vida, para lhe dar uma nova posição, para lhe dar cura em relação ao seu fracasso, em relação ao seu passado. A figura daquele pai é a figura de um Deus restaurador. E ele diz na sua expressão no versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Era como se aquele pródigo estivesse ensaiando um discurso. Ele estava agora dizendo: olha, eu vou ensaiar meu discurso, eu vou me levantar, vou chegar lá, como é que eu vou dizer? Já sei, eu vou dizer assim: Pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, e não quero ser tratado como seu filho, mas me trata como um dos teus empregados. E certamente ele ensaiou aquele discurso, e talvez por várias vezes ele pensou falar de uma forma, pensou falar de outra, até que ele disse: não, eu vou falar dessa maneira mesmo, eu vou falar dessa forma, eu vou falar desse jeito, eu não quero me prolongar muito, eu vou falar pouco, mas vou ser bem objetivo, eu quero ser rápido, porque eu quero que ele me ouça, e pode ser que ele não queira me ouvir, e eu quero que seja rápido, para que eu possa dizer tudo em poucas palavras. Certamente ele ensaiou, e assim continuava ensaiando e colocando na pauta o seu discurso. Mas uma coisa impressionante aqui é que, embora ele achava que o seu pai não iria recebê-lo como filho, e reconhecia que não tinha o direito de ser considerado filho, mesmo assim ele chamava o seu pai de pai. Ele voltava de uma vida deplorável, de uma vida indigna, mas no ensaio do seu discurso, ele ainda tinha o seu pai como pai, e ele dizia: Pai, pequei contra o céu perante ti. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui está alguém que, embora distante, ainda está pedindo misericórdia. Pai, é como se dissesse: Pai, eu não sei se tu vais me receber ainda como filho, mas eu ainda te chamo de pai. Tu és o meu pai, tu és o meu pai. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele esperava que ao menos uma porta se abrisse para que ele pudesse ali se abrigar. Se a porta da casa não se abrisse, que se abrisse a porta lá da estalagem, a porta da cocheira, a porta do curral, a porta do celeiro, a porta dos trabalhadores. Olha, Pai, eu não quero entrar na tua casa, mas eu quero entrar na porta do celeiro. Se tu me quiseres que eu fique lá no celeiro, eu fico lá trabalhando. Se quiser me colocar na porta do curral, eu fico lá, porque eu sei que dentro da casa do Pai eu serei melhor tratado do que lá fora no mundo. Eu quero, Senhor, Pai, que tu me recebas, se não como filho, me recebe como empregado teu, mas eu quero ser recebido por ti. Aleluia. É alguém que chora a sua miséria. Aleluia. É alguém que chora o seu fracasso. É alguém que chora a sua tristeza. Ele reconhecia que não tinha mais direitos, primeiro porque havia abandonado o pai,
Segundo, porque tinha abandonado o seu irmão. Terceiro, porque não tinha direito mais a herança nenhuma, porque já tinha pedido e já tinha levado e já tinha gastado toda a herança a que tinha direito. Ele já não tinha mais direito a nada. Ele já não tinha mais direito a nada. Ele simplesmente foi, ele simplesmente partiu, ele simplesmente deixou para trás a casa do pai. Talvez ele tenha dito, e talvez alguns hoje, como dizem, já estou cansado desta vida de crente, já estou cansado desta vida de igreja, já estou cansado de tocar em conjunto, já estou cansado de cantar em coral, já estou cansado de estar lá no trabalho de adolescente, já estou cansado desse negócio de círculo de oração, já estou cansado de doutrina, já estou cansado de escola dominical. É como o pródigo que disse: já estou cansado, pai, dessa vida de caipira, essa vida monótona, essa vida que não tem alegria, não tem uma festa, não tem um baile, não tem isso, não tem bebedeira, não tem nada, não tem tanta festa para mim. Eu estou cansado desta vida de caipira, estou cansado desta vida de igreja. E renunciou a tudo aquilo e foi embora. Mas agora, caindo em si, ele percebe o prejuízo e volta para a sua casa, mesmo sabendo que não tinha direitos. Mas ele volta porque ele só queria misericórdia para estar perto do pai. Ele só queria misericórdia para estar na porta da cocheira, vendo seu pai passar de longe, porque sabia que o pai não iria negar para ele um pão, não iria negar para ele o leite, não iria negar para ele o alimento, porque ele sabia que estava dentro da terra onde o seu pai mandava, onde o seu pai comandava. Aleluia, aleluia. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Aleluia, aleluia, aleluia. Certamente aquele moço chorou na estrada. A Bíblia diz que ele pediu aquele alimento dos porcos para comer, e ninguém lhe dava nada, ninguém lhe permitia comer. Estava vivendo como um peregrino, estava como um sem teto, estava como alguém que vivia na rua, como alguém que vivia perambulando, sem ter onde estar, sem ter pousada. Mas ele caiu em si e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai. Essa é a figura de muitas pessoas que se afastam da casa do Senhor. Mas a palavra de Deus diz aqui no versículo 20: levantou-se, pois, e foi para seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aleluia. Aqui está o pai vendo de longe, compadecido. Ele corre, ele abraça, ele beija. Talvez quando ele olhou no horizonte a figura daquele moço que vinha, todo rasgado, todo sujo, talvez o cabelo desalinhado, talvez a barba desalinhada, mas ele, pelo jeito de andar daquele moço, ele começou a perceber: aquele ali é meu filho. E alguém dizia: mas ele está rasgado, mas é meu filho. Mas Senhor, ele está sujo, mas é meu filho. Mas o cabelo dele está todo esquisito, mas é o meu filho. Como é que o Senhor sabe? Eu sei, eu estou vendo que é o meu filho. E ele não esperou chegar. A Bíblia diz que ele correu ao encontro. Glória a Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É uma figura do homem para com Deus.
Quando o homem se afastou, o homem ficou longe, nós nos constituímos em inimigos de Deus, mas Jesus veio ao nosso encontro e olhou para o homem à beira do caminho, e olhou para o homem no horizonte da estrada e correu ao nosso encontro, e Jesus morreu por nós e nos abraçou e nos considerou e nos lavou e nos perdoou e escreveu o nosso nome no livro da vida e nos lavou pela sua palavra e colocou os nossos pés sobre a rocha e o cântico novo na nossa boca. Ele nos fez ser gente outra vez. Ele nos fez ser gente outra vez. Foi Deus quem desceu em busca de Adão. Adão pecou, mas Deus veio atrás de Adão. Adão, Adão, onde tu estás? Foi Deus que foi em busca daquela mulher samaritana. Foi Ele quem naquela rota desviou o caminho para chegar lá naquele poço, porque tinha uma audiência marcada com aquela mulher samaritana. Foi Jesus quem veio em direção a ela. Foi Ele quem veio em busca de Zaqueu, um cobrador de impostos, um publicano, quando ninguém dava nada por ele, mas Jesus veio ao seu encontro e disse: olha, hoje eu tenho uma agenda na tua casa, eu vou jantar contigo, eu vou comer do teu pão, eu vou beber da tua água, eu vou fazer festa dentro da tua casa, vem, desce depressa, porque hoje tem uma agenda marcada, eu quero jantar contigo, eu quero cear contigo, eu quero fazer festa contigo, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar o teu caminho, eu quero mudar a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus, porque ali estava alguém chorando a sua miséria e o seu pecado. Foi Ele quem foi em busca, desceu em busca do pródigo. Foi Ele quem foi em busca de mim. Foi Ele quem foi em busca de você. Foi Ele quem veio atrás de cada um de nós e olhou para nós quando a gente não tinha valor nem importância nenhuma e disse assim: eu quero você, eu vou fazer a sua vida diferente, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou escrever seu nome no livro da vida, eu vou fazer por você coisa que ninguém fez, eu vou lhe dar o nome, eu vou lhe fazer promessa, eu vou estabelecer com você um pacto. Glória a Deus, glória a Deus. Segundo o original grego, que ali, aquela expressão diz que o pai beijava o seu filho repetida e fervorosamente. Não foi somente aquele beijinho que alguém dá assim, de um lado e de outro, não. Aquele beijo foi dado de maneira intensa, de maneira fervorosa, como alguém que se abraça. Diz a Bíblia que foi ao seu pescoço e o beijou, e abraçou, e chorou com ele. Aquele pai, ele estava aguardando o seu filho. A visão daquele filho maltrapilho acendeu a compaixão do pai por ele. O pai correu ao encontro do filho sem considerar a sua dignidade oriental de ser um ancião, já que no Antigo Testamento e nos dias que ali estavam, não era muito digno para um ancião sair correndo, porque a dignidade de ser ancião era alguém de andar calmamente, de andar pausadamente, de andar de maneira equilibrada. Não, mas ele não quis saber disso. Ele correu, ele foi em direção ao seu filho e o abraçou e o beijou de maneira intensa. Aleluia. Meus irmãos, talvez alguém que passe por aí afora e veja alguém à beira da calçada, e veja um menino à beira da calçada, ou um moço à beira da calçada, passa por ele e passa de largo, porque até o hálito dele é mal cheiroso. Talvez o corpo dele exala o que? Está exalando o cheiro de porcos.
a sua roupa já rasgada, os seus pés cortados, não tinha mais sandálias nos pés porque já havia perdido, a sua roupa totalmente rasgada. E talvez alguém que passa na calçada por aí e vê alguém dessa forma e não se aproxima, mas se for um pai, se for uma mãe, vai lá e beija, e vai lá e abraça e diz: meu filho, vamos para casa, vamos para casa. Talvez alguém que vê o teu filho sujo quando vem da escola, talvez alguém que vê o teu filho que veio sujo lá da brincadeira, já com aquele aroma não muito bom, e talvez alguém passa por ele e se afasta, mas você como mãe, você como pai, ao ver seu filho, mesmo ele com aquele aspecto sujo, mas você mesmo assim abraça, mesmo assim você beija. Sabe por quê? Porque você é pai, porque você é mãe. Assim é Jesus em relação a nós, assim é o pai em relação a esse filho pródigo. Ele estava sujo, mas era o seu filho, estava fedendo, mas era o seu filho, e somente o pai pode restaurar o filho, e somente o pai pode falar de esperança e de vida nova para o seu filho. E ele beija e abraça, e beija de novo e abraça. E certamente vem o filho agora no versículo 21 e começa a fazer o seu discurso. E começa o seu discurso dizendo, certamente havia treinado, esperando o perdão do seu pai. E ele começa o seu discurso que havia ensaiado. E ele diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Vocês percebem que o discurso não terminou? Você percebe que não deu tempo ele terminar o discurso? Tem uma partezinha do texto aqui que não dá tempo o pródigo dizer. Aquela parte que diz assim: me trata como um dos teus empregados. Não deu tempo não. Porque quando o menino ia falando aquilo, o pai já estava abraçando e abafando aquela voz e dizendo no versículo seguinte: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Aleluia, aleluia. Quando o pródigo começou a dizer o discurso que ensaiou tanto, eu vou dizer, mas não deu tempo, porque antes de terminar o seu discurso, o pai já estava agarrado com ele, abraçado com ele, como que dizendo: meu filho, não precisa dizer mais nada, só o fato de você voltar para a minha alegria, para a minha festa, traz aí o bezerro cevado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A demonstração de amor do pai não lhe deu tempo de dizer: trata-me como dos teus empregados. Não deu tempo, não deu tempo. Quantas vezes acontece na vida daquele que se volta para Deus, e quando se volta pensando que vai ser morto, que vai ser destruído, que vai ser aniquilado, mas quando volta para a casa do pai, ele encontra um pai de amor e de misericórdia para abraçá-lo, para protegê-lo, para amá-lo outra vez. Louvado seja o nome do Senhor. Me faz lembrar agora de uma ilustração que em outra ocasião parece que eu já falei aqui, de um moço que o pai fez para ele um barquinho, e quando choveu, ele colocou aquele barquinho na canaleta da rua, no meio fio da rua, e aquele barquinho foi embora e caiu dentro daquele bueiro e se perdeu. E dias depois, aquele menino passa lá naquela onde vende coisas usadas, coisas velhas, e encontra aquele barquinho lá na vitrine, e olha para aquele barquinho e disse: esse barquinho é meu. E aquele homem diz: não, para levar tem que pagar. E ele vai para casa, chama o seu pai, e o seu pai vai lá e diz: quanto é o barquinho? É X. E ele paga o preço daquele barco. E quando o menino pega agora aquele barquinho nos seus braços, ele diz: você é meu duas vezes. Primeiro porque eu lhe fiz,
e segundo, porque eu lhe comprei. Aleluia. Assim é a nossa vida, irmãos. Nós somos do Senhor duas vezes. Primeiro porque Ele nos fez, mas quando a gente se distanciou pelo pecado, Ele veio e disse: não, nem tudo está perdido. Quanto é a conta dele? Eu pago a conta dele. É meu outra vez. Aleluia. Ele pagou o preço por nós. Quando nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, Ele veio e pagou o preço. Você foi pago pelo preço de Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você agora é do Senhor duas vezes. Primeiro porque Ele fez você, e segundo porque Ele morreu e pagou o preço no Calvário pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele discurso foi abraçado, ou foi abafado pelos abraços e beijos de seu pai. Quando o homem, ou aquele jovem chorava angustiado, ele começa a ouvir outra história. Imediatamente o pai diz: trazei depressa a melhor roupa. E agora aqui fala de três coisas na vida daquele que é restaurado. Fala de roupa, fala de anel e fala de sandálias. A sua imundícia foi substituída pela melhor roupa. Lá no original fala de um traje muito fino, traje usado por príncipes, que se estende até os pés. Traje usado apenas por pessoas importantes em momentos especiais. Não foi uma roupa qualquer, foi uma roupa especial, para um momento especial, para ser usado por alguém considerado especial. Veste aqui significa honra, significa reconhecimento, significa salvação. É a veste de justiça que é provida por Cristo. O traje dos santos, que simboliza santidade e exaltação. É a veste de louvor. Vamos ler Isaías capítulo 61. Abra a sua Bíblia, Isaías 61. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Veste de louvor. Quando nós lemos esse texto, no finalzinho do versículo 2, está dizendo: a consolar todos os tristes. No princípio do versículo 3 diz: a ordenar acerca dos que choram em Sião. Não só em Sião, mas agora em qualquer lugar onde os homens forem oprimidos. Porque assim como no Antigo Testamento está dito que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim para operar estas coisas, Jesus no Novo Testamento também diz a mesma coisa. O Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar, para restaurar, para salvar, para transformar, para ajudar, para libertar. É o Espírito que opera sobre Jesus também hoje em nossos dias. E diz o texto que se lhes deu uma grinalda em vez de cinzas. Por que isto? Porque todas as pessoas que passavam por constrangimentos, por tristezas, por decepções, a primeira coisa que fazia era rasgar as suas vestes e lançar cinza sobre a sua cabeça. Era como que um quebrantamento, era um sentimento de tristeza profundo, que ele buscava exteriorizar através daquela atitude de rasgar a sua veste e de lançar cinza sobre a sua cabeça. Mas a palavra de Deus aqui nos diz
que aquele que é alcançado pelo Senhor, ele receberá uma coroa, uma grinalda, ao invés de cinzas. Quem está se encontrando com Jesus, a cinza está sendo tirada e está sendo colocado sobre ele uma grinalda, uma coroa. Louvado seja o nome de Jesus. Diz a palavra em seguida: óleo de gozo em vez de pranto. Expressa, o óleo aqui significa alegria, felicidade. Expressa que toda tristeza, ela chegou ao fim. O óleo era usado em festividades especiais de alegria. No Salmo 23, o versículo 5 diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso em que momento? Quando ele disse: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ou seja, na presença dos meus inimigos, na presença dos meus adversários, tu não vais permitir em mim pranto, mas tu vai derramar óleo sobre a minha cabeça. Tu vais fazer com que eu esteja alegre diante deles. Tu vais fazer o meu cálice transbordar de alegria, porque eu sei que tu estás comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Óleo de alegria. A Bíblia diz que Deus, ele ungiu a Jesus. O versículo continua dizendo: vestidos de louvor em vez de espírito angustiado. Esta vestimenta representava a honra que havia recebido do doador. Eu não sei se você já percebeu que muitas vezes alguém é visto ou percebido de acordo com a roupa que ele veste. Já percebeu que acontece isso? De acordo com a veste da pessoa, ele vai ser bem recebido ou mal recebido. Você pode ser o homem mais rico do mundo, mas se você vestir uma roupa daquela que não representa nada, ele vai se misturar no meio do povo e ninguém vai identificá-lo como uma pessoa importante. Ele vai ser visto como uma pessoa comum, como uma pessoa simples, como uma pessoa qualquer. Assim é o homem quando está longe de Jesus. Assim é o homem que não está passando por alguma dificuldade na sua vida. Ele não é visto, ele não é reconhecido, mas a partir do momento em que Jesus toma conta da vida dele, quem primeiro reconhece ele é Satanás. Porque quando olha para ele, vê nele alguém em que tem o brilho do Espírito Santo de Deus. Se você colocar uma pessoa, e às vezes tem pessoas que estão sendo vítimas de assaltos, até por conta disso, chega alguém bem vestido, de gravata, de paletó, mas acontece que muitas vezes é uma pessoa má que está buscando o mal. Mas a aparência, ela engana. A aparência engana. Assim é o texto que nos mostra aqui: vestidos de louvor, em vez de espírito angustiado. Ao invés de você encontrar alguém de cabeça baixa, angustiada, aquele vestido de louvor está dizendo: olha, ele é uma nova pessoa. Se aquele pródigo tivesse entrado na fazenda sem ter antes encontrado com o seu pai, certamente algumas pessoas que não o conheciam teriam jogado ele para fora da fazenda. Talvez alguém olhava para ele e não o reconhecesse mais e tivesse colocado para fora: saia daqui. Talvez ele veio aqui para tirar um cabrito, veio aqui para roubar alguma coisa, mas quando o pai viu, disse: não, muda o quadro dele, muda a roupa dele. Eu quero que todos saibam que ele é o meu filho. Eu quero que todos saibam que ele está com a veste mais preciosa da casa. E todo mundo viu vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Aquela vestimenta representava a honra que havia recebido do doador. No dia da festa vai ter roupa nova. Quem vai para a festa com roupa velha? Tem alguém que vai? Só se não tiver uma roupinha nova para colocar. Mas mesmo que não seja nova, mas pelo menos a melhor roupa ele vai vestir. Mesmo que já seja usada, mas ele deixa lá no lugar do guarda-roupa pendurado: essa aqui já está usada, mas essa aqui é a melhor roupa que eu tenho. Eu vou hoje para a festa, então eu vou colocar essa roupa, porque essa roupa é a roupa da festa. Sabe, meus amados irmãos, Jesus providenciou roupa nova para a gente, para a festa.
trajes de salvação, roupa nova, roupa bonita, para que nós pudéssemos vestir nesta grande festa. Espírito angustiado aqui, que significa desfalecido. Espírito angustiado aqui é alguém débil, fraco. É conforme Isaías 42:3 que diz: a cana trilhada não quebrará e nem apagará o pavio que fumega. É uma lâmpada que está já se apagando, mas o Espírito Santo de Deus está para acender outra vez. A cana trilhada não quebrará e nem apagará o pavio que fumega. Louvado seja o nome de Jesus. Ele estava como que deprimido, estava desfalecido, estava com a sua autoestima acabada. Era alguém que já tinha tido tanta coisa, mas que agora já não possuía mais nada. É alguém que tinha já vivido tão bem e agora vivia destruído. Por acaso não é isso que Satanás faz com o homem? Muitas vezes ele está tão bem, mas sai da igreja, vai embora, e agora deixa a casa, deixa a família. Daqui a pouco se envolve com coisa que não deve se envolver. Daqui a pouco está sofrendo consequências da vida por questões que trouxe para ele mesmo, buscou para ele mesmo misérias e dores e traumas e tragédias. Se envolve na embriaguez, se envolve na droga, se envolve em tanta coisa errada. Mas é tempo de dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. É tempo de se levantar de onde caiu e dizer: eu quero uma nova vida para a minha vida, eu quero restauração para a minha vida, eu quero restauração para a minha caminhada. Diga neste dia, diga nesta hora: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E o seu Pai vai abraçá-lo, e o seu Pai vai ajudá-lo, e o seu Pai vai restaurá-lo, e vai lhe dar roupa nova para você vestir. Mas não apenas isto, a Bíblia diz que Ele dará anel, e anel significa sinal de favor, sinal de consideração, de afeto paternal, significa confirmação da aliança do pai para com o filho, significa que foi restaurada aquela aliança, significa dizer que você foi restaurado como meu filho. Quem olhar para você e observar este anel no seu dedo, todo mundo vai saber que você continua sendo o meu filho. Mas lhe deu também sandálias. Aquele filho chegou descalço como escravo, porque o escravo não tinha sapatos. Não, ele chegou como escravo, mas agora é reconhecido como homem livre. Disse: tome sandália outra vez, calce sapato de novo. O seu jugo foi quebrado hoje. Eu estou despedaçando hoje o teu jugo. Você já não é mais escravo, você já não está mais abandonado, mas você chegou à casa do Pai, você foi restaurado. Você pode experimentar agora a minha demonstração de perfeita reconciliação de você para comigo. Meus amados irmãos, nisto nós podemos ver o lamento e o quebrantamento de um pródigo. Mas diz a palavra de Deus: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Glória a Deus. Que Deus permaneça nos abençoando, que Deus permaneça nos ajudando, e que nós possamos guardar esta palavra no nosso coração, e que possamos continuar crendo que esse Jesus amigo e companheiro, Ele está sempre para nos ajudar, independente de qualquer situação da nossa vida. Mesmo que alguém venha a cair, mas é preciso ter consciência de que pode ser restaurado, de que pode ser retornar à casa do Pai, de que pode viver uma nova vida em Cristo Jesus, de que pode experimentar esta salvação, este amor do Pai, que está derramado através do Espírito Santo no coração da igreja do Senhor Jesus. Se você está aqui, onde você estiver, e que nos vê, e que nos assiste, e que nos ouve, que você busque ser restaurado pelo Senhor, que você busque ser restaurada pelo Senhor, e que você volte à casa do Pai. Se houver alguém
neste momento estiver próximo a você, eu peço que essa pessoa ajude você que está do seu lado e que seja restaurado nesta noite, em nome de Jesus. Onde você estiver, em casa, no trabalho, onde você estiver, procure a igreja, procure o lugar onde você possa dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Eu quero que o meu Pai me receba outra vez. Eu quero ser restaurado pelo Senhor. Eu quero ser abraçado outra vez pelo Senhor. E o Senhor vai estar de braços abertos para te receber, para te amar, para te perdoar, para te restaurar. E o teu nome será escrito no livro da vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.